de como nós fazemos a abordagem para o exame físico abdominal em dois ambientes, em duas situações, digamos, distintas aí. Uma condição mais eletiva e, às vezes, também nas urgências, né? Nós vamos ver aqui que tem muitos sinais, muitas manobras que são mais específicas para condições de urgência, né? Então, o que que a gente vai falar aqui hoje? Esse é o nosso roteirinho, tá? Antes de entrar especificamente na semiologia, eu vou falar dos pontos de referência. Quais são os detalhes anatômicos, os marcos anatômicos do abdômen que a gente utiliza como uma referência? Referência para quê? Para localizar, para saber aonde está determinado órgão, determinada estrutura, e com isso poder fazer, às vezes, um diagnóstico anatômico, né? Então, por exemplo, como é que eu sei aonde está o apêndice para saber se aquele quadro pode ser uma apendicite? Então, eu utilizo marcos anatômicos, pontos de referência, para localizar a região provável do apêndice. Então, nesse exemplo que eu dei, o umbigo é um referencial anatômico. A crista ilíaca anterosuperior é outro. Eu traço uma linha entre esses dois pontos e vou localizar, então, o chamado ponto de McBurney, o ponto onde deve estar o apêndice secal. Então, esses são os pontos de referência. Regiões do abdômen é uma maneira de nós, é uma convenção, né? Não é uma invenção nossa, é uma convenção internacional para definir áreas do abdômen. Como o abdômen é uma região muito extensa, para a gente poder ter quadrantes e aí localizar quais são os órgãos, as estruturas desse quadrante. A pessoa tem dor, ou ela tem um tumor, ou tem uma lesão em um determinado quadrante. Então, fica mais dirigido o raciocínio para aquela região. E isso serve para o nosso terceiro item, que é a projeção dos órgãos. Então, utilizando essas regiões, eu consigo imaginar, bom, aqui nessa região, o que que eu tenho atrás da parede abdominal? O estômago, por trás dele, o pâncreas, por trás a aorta, né? Então, eu localizo as estruturas daquela determinada região. E o exame, né, abdominal, a semiologia, propriamente dita, que inclui 4 etapas, que normalmente são feitas nessa sequência. Em algumas situações especiais, nós podemos inverter, eu vou dizer para vocês quando. Então, o importante é que sejam feitas as 4 etapas, né? A inspeção, quer dizer, olhar o abdômen, a percussão, a ausculta e a palpação, que é feita tanto superficialmente quanto profundamente, procurando palpar as vísceras que estão dentro do abdômen. Então, em relação às regiões do abdômen, nós temos duas maneiras de fazer. Essa primeira, que é mais simples, que divide o abdômen. É mais simples, é mais fácil de lembrar, mas ela também é mais que ela detalha menos, então ela é menos usada. Eu só coloquei aqui porque vocês podem às vezes encontrar em algum livro ou alguém dizendo assim, no quadrante superior direito, é porque a pessoa dividiu em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo, por exemplo, seria esse, tá? O que que a gente mais utiliza? Essa divisão em 9 quadrantes, em 9 regiões anatômicas, tá? Então, como é que fazemos? Em primeiro lugar, esse jogo da velha aqui, né? 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais. Então, essas linhas verticais, elas são linhas imaginárias que passam no meio da clavícula. Então, é o que nós chamamos de linha hemiclavicular, uma linha que passa no ponto médio da clavícula e vem dividir o abdômen nesse sentido. Então, linha hemiclavicular direita, linha hemiclavicular esquerda. São as duas linhas verticais. E as duas linhas horizontais, elas são linhas imaginárias que utilizam
pontos anatômicos, referenciais anatômicos. Qual que é o referencial aqui? É a borda inferior da costela. Então, essa linha está passando na borda inferior da costela direita até a borda inferior da costela esquerda. E a linha de baixo, a linha horizontal de baixo, passa na borda do osso ilíaco, tá? Então, na borda superior do osso da pelve é a nossa última linha. E com isso ficamos com 9 quadrantes. Esses quadrantes do meio, todos eles terminam com o sufixo gastrio ou gastro, tanto faz, gastrio ou gastro. Então, o do meio é o mesogástrio. O de cima, epi, né? Uma coisa que está por cima, epigástrio. E o de baixo, hipogástrio. Então, todos do meio, os quadrantes do meio, terminam em gástrio, ou gastro, epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. Os outros dois quadrantes superiores, se vocês olharem no desenho, vão perceber que aqui até a gente poderia achar que é tórax, né? Não é, ainda é abdômen. Na verdade, é a transição tóraco-abdominal. O que que tem aqui? Costelas, né? Aqui estão as últimas costelas, do lado direito, do lado esquerdo. E a gente, como são cartilagens costais, nós chamamos de côndrio. Então, está por baixo das cartilagens costais. Hipo, por baixo, côndrio, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Tá? O 4 e o 6 são as regiões laterais. E lateral é sinônimo de flanco. Né? Vocês lembram dos filmes de guerra que a pessoa falava assim, vamos atacar pelos flancos, né? Pelas laterais. Então, esse é o flanco direito e esse é o flanco esquerdo. E aqui, ó, o 7 e o 9, aqui nós já temos o osso da bacia, o íleo. E o ilho forma, na parte interna dele, como se fosse uma concha, uma cavidade. A gente chama, toda vez que tem essa formação anatômica, a gente chama isso de fossa. Fossa do íleo. Então, fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda, tá? Então, esses são os nomes dessas 9 regiões anatômicas. É uma convenção, é assim que se denomina essas regiões em qualquer parte do mundo, uma convenção anatômica, tá? E aí, o que que a gente vai, para que vai ser isso na prática? Para que nós saibamos localizar os órgãos, as estruturas que habitam cada um desses quadrantes. É o que nós chamamos de diagnóstico anatômico, né? Nós temos lá, especialmente no abdômen agudo, a gente começa fazendo o chamado diagnóstico sindrômico. O que é a síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, se eu tenho lá dor abdominal, febre, leucocitose, então esse conjunto de alterações me faz pensar numa abdominal síndrome. Mas dentro do inflamatório eu posso ter inflamação do apêndice, apendicite, inflamação da vesícula, colicistite, inflamação do pâncreas, pancreatite. Eu vou para o diagnóstico etiológico, qual é a origem, a etiologia desse abdômen agudo. E eu posso usar o diagnóstico anatômico. Então, a pessoa tem uma síndrome inflamatória abdominal, abdômen agudo inflamatório, e a dor dele é localizada, por exemplo, no quadrante inferior direito, ou na fossa ilíaca direita. O que a pessoa tem nessa região? O apêndice. Então, eu penso em apendicite. Mas também tem o seco, também tem a parte final do intestino delgado, o íleo. Então, as estruturas que ocupam aquela região, né? Alguém que se apresenta no pronto-socorro com uma dor no epigástrio, uma dor tipo queimação no epigástrio, acompanhada de náusea, de vômito. Eu vou pensar em alguma doença do estômago, gastrite, úlcera. Por quê? Porque o estômago ocupa essa região. Então, me orienta a pensar nas estruturas e assim poder fazer ou chegar perto do diagnóstico etiológico. Certo?
Então, aqui, por exemplo, nós temos que tentar, é como se a gente enxergasse através da parede abdominal, né? Então, lembrando que o intestino grosso, ele forma como se fosse uma moldura do abdômen, né? Ele está na periferia. Então, o seco e o colo ascendente estão aqui do lado direito, né? Vem o colo transverso, o colo descendente, sigmoide e reto. Então, eles estão na periferia. Então, o intestino grosso ocupa vários quadrantes, né? A fossa ilíaca direita, o seco. Flanco direito, ascendente. No hipocôndrio direito, a flexura, né, direita do colo. Um pouquinho do ascendente, um pouquinho do transverso. E assim vai. O delgado está no meio, né? O delgado ocupa essa região. Então, ele também ocupa vários desses quadrantes. E tem estruturas que são fixas, né? O delgado é móvel, mas o fígado, por exemplo, ele sempre vai estar ocupando o quadrante superior direito, né? Hipocôndrio direito, o epigastro e um pouquinho do hipocôndrio esquerdo. O estômago ocupa parte do epigastro, do mesogastro, né? A bexiga estaria aqui, ó, hipogastro. Dor no hipogastro, tem que pensar em algum problema da bexiga. Só da bexiga? Não, porque o reto também está ali. Na mulher, o útero, os anexos, né? Então, lembrar dos quadrantes e das estruturas que habitualmente ocupam cada um desses quadrantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação prática em que esses referenciais anatômicos são úteis. Se nós traçarmos uma linha imaginária no sentido vertical, na linha média do abdômen, né, que seria correspondente à linha alba, né, uma linha vertical, uma linha horizontal saindo da cicatriz umbilical, ó, saindo para a direita. Então, eu tenho aqui um ângulo reto. Se eu originar daqui uma linha que sai num ângulo de 45 graus, seja aqui, 45 graus, essa linha passa pelo duodeno, pela segunda, terceira porções do duodeno. Nessa linha eu encontro, provavelmente, né, de forma aproximada, a papila, aonde ocorre a drenagem da bile, né, papila duodenal, onde ocorre a drenagem das enzimas pancreáticas, né, seria correspondente à ampola de Vater. Parte do colédoco está aqui nessa região. A cabeça do pâncreas está aqui nessa região. Então vejam que como as pessoas têm constituição física diferentes, mas se eu utilizar essas linhas imaginárias, eu vou conseguir localizar aproximadamente estruturas, órgãos, para poder contribuir para o diagnóstico, né? Aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, não está desenhado aqui, mas aqui, ó, onde estou apontando com o laser, seria a crista ilíaca antero-superior. E aqui o umbigo. Imagina uma linha traçada, então, aqui entre esses dois. Essa linha eu divido em três partes, divido em 3 terços. Na junção do terço lateral com o terço médio, seria aqui onde eu deixei o laser. Na junção do terço lateral com o terço médio dessa linha, é o ponto de McBurney. É onde faz apêndice. Então, uma dor nessa região sugere fortemente apendicite, se for um quadro agudo, obviamente, tá? Então, essa é a importância desses referenciais anatômicos. Os rins, embora não estejam na cavidade abdominal, nós precisamos incluir aqui no nosso raciocínio, porque os rins são retroperitoneais, mas doenças do rim, como, por exemplo, cálculo renal, ou infecção renal, uma nefrite, uma pielonefrite, são muitas vezes diagnósticos diferenciais de doenças do abdômen. Então, no caso, por exemplo, da apendicite, que é o abdômen agudo mais comum, cálculo renal é um diagnóstico diferencial. Se eu pegar a listinha, né, de doenças, se eu pensei em apendicite, eu tenho que descartar os possíveis diagnósticos diferenciais. E cálculo renal migrano é um deles. Num quadro infeccioso, por exemplo, da vesícula, colicistite, uma nefrite é um diagnóstico diferencial. Então, eu preciso incluir o rim aqui no raciocínio. Só que os rins, como são retroperitoneais, eles estão na parte posterior. Normalmente, a dor é posterior e não na parte anterior do abdômen.
Então, lembrar da projeção dos rins e lembrar que o rim direito é um pouquinho mais baixo que o esquerdo, porque o fígado ocupa essa região, né? É como se ele deslocasse o rim um pouquinho inferiormente e os rins, a borda superior dos rins, está mais ou menos no nível das últimas costelas, tá? Então, partindo para a semiologia propriamente dita, nós vamos começar o exame físico normalmente pela inspeção. E a inspeção, ela pode ser tanto dinâmica quanto estática. A estática sempre vai ocorrer, sempre. Nós vamos olhar para o abdômen e enxergar, procurar sinais que sejam sugestivos de uma determinada doença, de uma determinada condição. Algumas vezes, nós vamos fazer inspeção dinâmica. Então, em determinadas situações, isso é muito útil, em outras, nem tanto. E isso vale para exame físico de várias coisas, né? O exame da mama tem a inspeção dinâmica e a inspeção estática. Então, na estática, o paciente está parado, ele está em repouso, ele está sem qualquer movimentação. E nós olhamos e analisamos. Na inspeção dinâmica, é quando nós pedimos ao paciente que faça um determinado movimento. E a gente visualiza, procura visualizar aquilo que nos interessa naquele momento, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo disso. Agora, nós não podemos esquecer, embora estejamos falando aqui hoje especificamente da semiologia do abdômen, que a gente sempre frisa, né? Nós temos que avaliar o paciente como um todo. Então, nessa hora da inspeção, é importante que a gente inspecione, que a gente visualize o paciente como um todo. Ajuda muitas vezes no diagnóstico de abdômen agudo, como é a postura do paciente, a faces do paciente, se ele tem faces de dor, se ele está numa posição relaxada, ou se ele está tenso, contraído, né? A posição dele, se ele está deitado em decúbito dorsal, portanto, com o ventre para cima, às vezes com algum membro fletido, na apendicite, por exemplo, em algumas situações, o paciente está deitado, de abdômen para cima, e ele faz a flexão do membro inferior direito, porque relaxa a parede e dói menos. Ou o paciente que está agitado, o paciente não, você pede que ele fique na maca e ele fica caminhando de um lado para o outro, com a mão aqui na região lombar, sugere uma cólica renal, porque a dor é tão intensa que aquilo causa uma inquietação no paciente, e ele tem dificuldade de ficar parado. Então, essa visão geral do paciente também contribui para depois fazer um diagnóstico mais apurado. Então, aqui, por exemplo, nitidamente, esse paciente tem um aumento de volume abdominal, né? A gente vê aqui, ó, que há, claro que quando nós vamos avaliar um paciente, muitas vezes estamos vendo essa pessoa pela primeira vez, né? Tem situações que a gente já conhece o doente, já examinou várias vezes, mas muitas vezes é a primeira vez que estamos vendo. Então, eu não sei se o paciente tem um abdômen. Nesse caso aqui, por que eu digo que é evidente um aumento de volume de forma relativamente recente? Porque a pele da parede abdominal está tensa, ela está brilhante, ela está esticada, né? Então, não é um simples aumento por gordura. A pessoa que tem obesidade, né, com aumento de volume abdominal, o turgor da pele não se altera. Agora, alguém que tem um aumento de volume por algo que se acumulou na cavidade peritoneal, que é o caso aqui, a pele vai ficar esticada, vai ficar tensa. Então, nesse caso aqui, é um paciente que tem ascite, tem provavelmente uma doença hepática com acúmulo de líquido intraperitoneal. A gente diz que isso aqui é um abdômen ascítico, né? Um aumento de volume às custas de líquido intraperitoneal. Esse aqui, embora não pareça ter ascite, mas ele tem uma manifestação que é também típica de pessoas com doença hepática, que cursa com hipertensão do sistema porta, que é a formação da circulação colateral do abdômen. A nossa parede abdominal
é claro que ela tem uma circulação normal, especialmente, né, os músculos da parede abdominal são irrigados pelas artérias epigástricas superiores e inferiores, principalmente por esses vasos. Esses vasos não são aparentes, estão lá dentro, né, no meio das fibras musculares. Alguns ramos vão chegar até a superfície. Então, alguns vasos periféricos, especialmente numa pessoa de pele clara, a gente enxerga, é normal. O que chama a atenção aqui? É que esses vasos estão dilatados. Eles têm um calibre maior do que o esperado. Eles estão em relevo, né? Eles estão protrusos. E isso não é usual. Então, formou-se aqui ao redor do umbigo uma circulação que usualmente não é utilizada, porque na fase fetal, né, nós recebemos a irrigação pelos vasos umbilicais. E aí esses vasos estão pérvios, estão patentes. A partir do nascimento, oclui-se essa artéria umbilical, veia umbilical, e esses vasos todos ficam ocluídos. Quando é que eles são reativados? Em doenças que comprometem a circulação, especialmente na hipertensão porta. Então, lembrem que todos os vasos, todas as veias do intestino delgado e do intestino grosso, todas elas drenam para a veia porta. E quando há uma oclusão, um estreitamento dos vasos intrahepáticos por doenças do fígado, como a cirrose, começa a haver um acúmulo de sangue, um aumento da pressão no sistema que drena para a porta. E aí podem ser abertos vasos que não tinham função, passam a ter. Então, forma-se essa circulação colateral. Então, não importa qual foi o motivo que esse paciente veio à consulta, no momento que ele abre a camisa, que eu olho, faço a inspeção estática do abdômen, eu tenho obrigação de reconhecer que isso aqui não é normal. E aí, talvez isso tenha relação com o motivo que eu trouxe aqui hoje, ou não, não importa. Eu tenho que pesquisar alguma doença hepática, porque isso aqui sugere alguma doença que oclui a drenagem venosa do fígado, e isso tem que ser levado em consideração. Aqui seria o mesmo exemplo do anterior. Esse aqui é um paciente que tem ascite, ó, um aumento de volume considerável. Não é gordura, né? Olha como o paciente é magro, né? O paciente magro está provavelmente até desnutrido, mas ele tem um grande aumento de volume abdominal. Olha a pele, com a imagem eu sei que não é das melhores para isso, mas dá para perceber que aqui, ó, o turgor da pele é normal, no tórax, nos membros superiores. E olha como a pele aqui está esticada, né? Brilhante. E além disso, ele tem a presença aqui, ó, da circulação colateral. Esses vasos pronunciados, visíveis, dilatados, que não é normal de se enxergar, né? Então ele tem aqui o conjunto. As duas coisas sugerem doença hepática, né? A distensão às custas de ascite, depois a gente vai ver como é que confirma a ascite, e a presença da circulação colateral. A região inguinal, nós estamos falando de semiologia do abdômen, a região inguinal faz ser avaliada, embora não seja abdômen, porque doenças do abdômen podem se manifestar. Então, esse paciente aqui tem hérnia, uma hérnia inguinal direita, não tem hérnia do lado esquerdo. Então, aqui, a região inguinal esquerda dele está normal. Estou fazendo a inspeção estática, está plano, está normal. E do lado direito, tem um aumento de volume na região inguinal e na bolsa escrotal. O que é a hérnia? É uma fragilidade na parede. A nossa parede abdominal, né, composta por músculos, por aponeuroses, tem, além da função de movimentos, né, que os músculos propiciam, tem a função de conter, né? A parede contém o que está lá dentro, as vísceras. As vísceras têm que ficar lá dentro, não tem que se exteriorizar. Mas se houver um ponto de fraqueza, um orifício, uma falha nas estruturas músculo-aponeuróticas, estruturas de dentro do abdômen se projetam por essa área e formam um abaulamento. Então, eu estou vendo, tem a pele,
tem o subcutâneo. Mas o que está formando esse grande volume aqui? Estruturas de dentro do abdômen. Há um orifício herniário e no momento que a pessoa faz um esforço, essas estruturas passam. Que estruturas são essas? Estruturas móveis. Nunca vai ocupar, nunca vai se exteriorizar por um orifício de hérnia uma estrutura fixa, porque ela está fixa, como é que ela vai sair? Não tem jeito. Mas o que é móvel no abdômen pode sair por um orifício herniário. Então, é o caso do intestino delgado. Grande chance disso aqui ser o intestino delgado da pessoa que se projetou por aquele orifício e agora está preso aqui. Ou o grande aumento, né, o epíplo, que também é móvel, também pode estar fazendo parte. O seco é móvel, às vezes o seco vai para dentro de uma hérnia. Basicamente são essas as estruturas que vão ocupar uma hérnia. Então, é possível, se isso aqui acontecer de forma aguda, né? Estava tudo bem. De repente ele fez uma força e as estruturas se exteriorizaram pelo orifício. Aí ele veio preocupado. Se nós fizermos uma compressão, né? O paciente deita, relaxado, fazemos um analgésico, e aí nós vamos comprimindo, essas estruturas retornam à sua origem, retornam para dentro do abdômen. Então veja que numa inspeção estática, ele está parado, a gente consegue fazer um diagnóstico muito provável de hérnia inguinal, né? Olha aqui essa outra fotografia, uma grande hérnia aqui do lado direito e uma outra hérnia menor, mas também tem. Isso aqui tinha que estar plano, né? Então, hérnia inguinal bilateral. Diagnóstico pela inspeção estática. Agora aqui entra a inspeção dinâmica. Então, vamos supor que esse senhor aqui veio para a consulta, mas não está aparecendo nada disso. Ele conta a história, ele fala assim, olha, quando eu faço uma força, quando eu tuço, quando eu espirro, forma-se uma bola na região inguinal. Claro que ele não vai falar que forma-se uma, né? Ele vai usar as palavras dele. Mas a gente vai entender isso. Olha, fica abaulado. E depois eu descanso, eu deito, relaxo, aquilo some. Então tá bom. Então vamos examinar. Aí ele baixa a calça, levanta a camisa, e a gente olha e não tem nada. Não tem nada. Então é mentira dele? Não. É possível, a princípio, temos que considerar que o paciente está falando a verdade. Mas pode ser que naquele momento não está ocorrendo a herniação. Então a gente pede, aí entra a inspeção dinâmica. A gente pede que o paciente faça um esforço. Então, seu José, o senhor vai fazer força, chama manobra de Valsalva. Manobra de Valsalva é quando o paciente faz um esforço, aumentando a pressão abdominal. A forma que a gente mais utiliza para isso seria ele cobrir, né, a boca com o dorso da mão e soprar ou tossir. E com isso aumenta a pressão no abdômen e força a estrutura que pode se projetar, pode abaular nessa hora. Então eu fico olhando para a região em que ele me disse que fica abaulado e peço que ele faça a manobra de Valsalva. Aí eu vejo que realmente nessa hora forma um abaulamento. Então tá certo, é uma hérnia nessa região. Muitas vezes, mesmo ele fazendo a manobra, eu não consigo visualizar. Não dá para visualizar. Então, vou ter que pôr a mão, porque eu não vejo, mas talvez eu sinta. No provável orifício da hérnia, no momento que ele faz o esforço, eu posso sentir na ponta dos dedos essa estrutura tentando se projetar, tentando sair pelo orifício herniário. Então, é o que a gente vê aqui, ó. Aqui o paciente, ó, tampando o nariz e a boca, ele tenta soprar sem sair o ar, né? Aumenta a pressão abdominal. Aqui, tosse, dona Maria. Ela faz uma força e a gente enxerga aqui, tá? Eu sei que tá difícil de ver, mas tem uma setinha mostrando que ficou abaulado ali, tá? Então, inspeção dinâmica. E aí, não é a palpação é outra etapa, né? Mas é como eu havia dito, se eu na inspeção não consigo perceber a hérnia, eu posso colocar o dedo, é o que está mostrando aqui, ó. O dedo do examinador entra na origem, na raiz da bolsa escrotal e se posiciona a ponta do dedo no chamado anel inguinal superficial, que é uma abertura da aponeurose do oblíquo externo. Então fica com o dedo parado. Aí, agora faça a força.
e aí vem a estrutura e se choca contra o dedo, ou aqui, né? Colocou a mão, é aqui que forma a bola? É, tá bom, colocou a mão. Faz força, aí eu sinto que a estrutura se projeta. Então, aqui seria a palpação dinâmica, né? Mas aqui a inspeção dinâmica. O paciente faz força e a gente visualiza a estrutura se abaulando. Como eu tinha dito, né? A gente precisa não só olhar para o abdômen, olhar para o paciente como um todo. Então, essa aqui é uma posição que é clássica, né? Chamada posição de prece maometana, né? Então, parece aquela pessoa que se posiciona para fazer a sua oração, né? A prece a Maomé, prece maometana. Não precisa ser necessariamente assim. O paciente adota essa postura sem saber por quê, mas ele está com muita dor abdominal e ele já tentou ficar em pé, já tentou ficar de lado, já tentou deitar de barriga para cima, e aí ele percebe que quando ele fica nessa postura, a dor melhora. Aí o que ele faz? Fica assim. Então, doutor, vamos lá ver o paciente, chegou com dor. Você chega lá na maca, está o paciente deitado dessa forma, em posição de prece maometana. Muito provavelmente, esse paciente tem pancreatite aguda. É certeza? Não, não é. Mas pela inspeção já me sugere fortemente. Por quê? Vamos entender a ideia da coisa. Vocês lembram que o pâncreas é retroperitoneal, né? Então, nós temos a cavidade peritoneal cheia de vísceras, um monte de coisa no abdômen. Atrás do peritônio está o pâncreas e por trás do pâncreas a coluna e a musculatura paravertebral. Então o pâncreas está preso entre um conjunto de músculo e osso atrás e um conjunto de várias vísceras anteriormente. Em condições normais, não tem problema nenhum. Mas se o pâncreas estiver inflamado, o que acontece, né? Lá no módulo no módulo 5, MAD, Mecanismo de Agressão e Defesa. O que acontece quando há inflamação? Edema, não é? Edema está presente em toda inflamação. Então, o pâncreas, que dói, que está inflamado, e está edemaciado, ele aumenta o seu tamanho em 2 vezes, em 3 vezes, e cabe, não cabe, porque ele cabia naquela área normal que foi deixada para ele. Agora ele está preso e aumentou o volume. Isso causa muita dor. Só que quando o paciente fica nessa posição, as vísceras abdominais se deslocam para baixo, elas caem. É como se o peso, né, do intestino delgado, do estômago, tudo caiu. Alivia o pâncreas, diminui a pressão sobre o pâncreas. Dói menos, não é que deixa de doer, mas dói menos. Então o paciente, sem saber nada disso, fica nessa postura, porque há um alívio da dor. Tá? Então, posição de prece maometana. Inspeção estática. Vamos examinar, ele já contou a história dele, então já estou achando até que é pancreatite mesmo. E eu chego e olho aqui, ó, uma equimose, né? Um acúmulo de sangue na região anterior do abdômen, que é o chamado sinal de Cullen, que é um epônimo, né? Nós vamos chamar quando houver essa equimose em decorrência do sangramento no retroperitônio. Sangrou lá atrás. Como é que o sangue veio parar aqui na frente? Porque ele veio contornando o sangue lá do retroperitônio, não atravessa o peritônio. Ele é deslocado e contorna e vem se localizar aqui anteriormente. Então, ele veio lá de trás e veio parar na parede abdominal anterior. E tem um outro sinal, que é o de Gray-Turner, que é a presença de equimose lateral, especialmente no flanco. Também é sangramento do retroperitônio. É mais provável que alguém que sangre do retroperitônio tenha o Gray-Turner. Mas porque primeiro o sangue vem para a lateral, né? Depois que ele vem para frente. Então é mais provável ter o Gray-Turner do que ter o Cullen. Mas pode ter só o Cullen. Pode ter só o Gray-Turner e pode ter os dois. É claro que quando a gente fala em sangramento,
A gente pensa em trauma, né? Um trauma no reto peritônio, sangrou e aconteceu isso. Tudo bem. Mas aqui na nossa semiologia abdominal, nós estamos focando em outras coisas, não tanto no trauma. Então, novamente entra aqui a hipótese da pancreatite, porque o pâncreas está no retroperitônio. O pâncreas inflamado pode sangrar, porque na inflamação do pâncreas, vamos lembrar que o pâncreas produz enzimas digestivas para digerir o quê? Tudo. Digere proteína, digere gordura e digere carboidrato, né? Então, ele pode fazer uma autodigestão. As suas enzimas ativadas podem lesar a parede dos seus vasos. E esses vasos se rompem a parede e sangram. Há um sangramento no reto peritônio, e isso pode se dirigir esse sangue para o flanco ou para a região anterior, e a gente observa esse sinal. Então, se a história for compatível com pancreatite, a inspeção reforçou a hipótese. Pelo que ele me contou, eu estava achando que era pancreatite. Vou examinar, reforçou. Está mais provável realmente que seja. Às vezes o paciente não conta que ele foi operado. Ele está com dor, ele está com um problema, ele acha que deve valorizar aquela história daquele momento. Nós temos a obrigação de perguntar o histórico do paciente, né? Vamos fazer a anamnese, eles já sabem isso. Às vezes passou, né? Passou batido. Aí quando eu vou examinar, tá lá a cicatriz cirúrgica. Aí se eu não tinha perguntado, agora eu vou perguntar. Então, a senhora foi operada aqui, por quê? Que cirurgia foi feita? Essa cirurgia foi feita de forma programada ou foi uma cirurgia de urgência? Foi uma cirurgia só? Foi mais de uma na mesma incisão, né? E essa outra cicatriz? É da mesma cirurgia? É uma outra cirurgia? Então, montar o histórico cirúrgico do paciente. Isso tem importância em vários aspectos, em vários. Vamos pensar assim, ó, o paciente tem uma história que está me fazendo pensar em apendicite aguda. Aí eu vou examinar, tem a cicatriz cirúrgica típica da apendicectomia, que é a incisão de McBurney, né? Então, se ele já foi, você já tirou o apêndice? Já. Então, é pouquíssimo provável que seja apendicite. Não é impossível, tá? Porque às vezes o apêndice é retirado parcialmente. Não é o correto é tirar tudo. Mas por alguma falha, alguma dificuldade técnica, ficou um pedacinho e pode ter. Mas a princípio, se ele já não tem mais apêndice, não deve ter apendicite. Então, eu estava pensando numa doença do estômago. Que cirurgia foi? A gastrectomia, tirou o estômago. Então não é, certo? Então, que cirurgia foi feita pode me ajudar a excluir certos diagnósticos. Mas também serve para incluir outros. Para incluir outros. Então, já fez essa cirurgia, então o que pode ser o quadro de agora? Uma complicação daquela cirurgia. Né? Há uma cirurgia que se faz no estômago, uma gastrectomia parcial. Imaginem lá, ó, tirou um pedaço do estômago, mas uma parte ficou. Essa parte que ficou vai ter que ser emendada no intestino delgado, certo? Então, imagina, tirou um pedaço do estômago, fica uma boca, né? Uma abertura grande do estômago. Aí eu pego e emendo gastrostomia, quer dizer, eu emendei o estômago no jejum. Qual é o problema disso? Pode aparecer. O conteúdo do pH é ácido. O conteúdo do intestino delgado é alcalino. Há uma briga ali de pH. Isso pode fazer com que haja o surgimento de úlcera de boca anastomótica. Na área da anastomose formam-se ulcerações. Então a pessoa que passa a ter uma dor nessa região e já tirei um pedaço do estômago por câncer, por não sei o quê. Pode ser tal doença. Então a cirurgia que foi feita pode ter uma complicação e aí a incisão vai me levar a isso. E uma coisa que sempre tem que estar na nossa mente é que toda cirurgia abdominal pode levar à formação de aderências. Então, operou, manipulou, sangrou. Depois que tudo foi resolvido, podem se formar aderências. Então, gruda, o intestino gruda nele mesmo, gruda na parede, gruda na bexiga, vai grudando.
E isso pode, num dado momento, evoluir para uma obstrução, porque como o intestino se move, num dado momento ele se prende numa aderência dessa e fica angulado, e aí obstrui a passagem. Então, quando a gente estuda lá obstrução intestinal, abdômen agudo obstrutivo, a causa mais frequente é bridas e aderências produzidas por cirurgia prévia. Então, se ele contou para mim uma história típica de obstrução, tá doendo a barriga, é cólica, vomitei 4 vezes, tá bom. E eu tinha obrigação de perguntar de cirurgia, mas esqueci. Aí eu olho para o abdômen dele, tá lá a incisão. Agora eu vou lembrar. Você já foi operado? Já. Então, pode ser uma brida ou uma aderência, tá? Então, as cicatrizes cirúrgicas vistas aqui na inspeção dinâmica, inspeção estática, tem uma importância muito grande para a gente. Na inspeção, ainda, estática, veja quantas coisas, né, a gente tem para falar só na inspeção, só de olhar, né? Nitidamente, nesse paciente, que é uma criança, há uma massa aqui, ó, tá desenhado aqui, né? Ó, o abdômen dele como é que é do lado esquerdo, né? Olha aqui embaixo, uma criança magrinha, e uma grande massa aqui, ó. Então, isso aqui é uma tumoração, uma tumoração. Provavelmente algo que surgiu ao longo de semanas, há meses, não é uma coisa de 2, 3 dias, né? Uma tumoração. Então, pensar nos tumores malignos, benignos, que podem ocupar essa região. Aí vem o negócio do diagnóstico topográfico, né? O que tem nessa região, né? Pode ser o fígado? Pode. Pode ser o rim que se deslocou, uma massa renal que se deslocou anteriormente? Pode, ó, lateralmente e anteriormente. Então, aí entra a questão da topografia que a gente tinha falado. Olha esse paciente aqui, ó, tá deitado, eu tô vendo um abaulamento aqui, ó. Então, aqui não é ascite. Por que não é ascite? Primeiro, porque não tem aquela pele bem esticada, brilhosa, né? Não tem isso. Parece que aqui em cima está normal. Parece que aqui embaixo está normal. Aqui do lado está normal. Mas aqui tem um abalamento. É uma massa. É uma massa que apareceu ali. Também não deve ser algo que surgiu há poucos dias. Uma tumoração que surgiu ao longo de meses. Então ele percebeu, mas incomodava pouco. Aí foi crescendo, passou a incomodar mais, agora ele veio. Então a gente vê essa massa é fixa. Se eu vou palpar, né? Que eu estou falando da inspeção, mas na palpação ela é fixa, então é uma estrutura dessa região. Não, ela é móvel. Então pode ser o delgado, um cisto do meso do delgado, por exemplo. Então aí vão surgir as hipóteses, né? Já essa senhora aqui, ó, uma grande distensão abdominal, né? Um abdômen bem volumoso. Então, dá para pensar em ascite? Dá, porque é todo o abdômen. Não é o caso, porque aí, lembra, eu não vou começar a minha hipótese diagnóstica no exame físico. Quando que eu começo? É na história, não é? Então, se a história, o paciente, ele diz que o aumento de volume começou há meses ou há anos, ele perdeu peso, ele bebe, ou ele tem hepatite, ele já... Aí eu vou pensar em ascite, e vou confirmar aqui no exame físico. Não, a pessoa tinha um abdômen normal, ou talvez um pouco globoso pela obesidade, mas há 2 dias começou a ter dor tipo cólica, começou a vomitar, parou de evacuar, parou de eliminar fezes. Então, o que essa história está me dizendo? E o intestino? Aí eu olho o abdômen, está bem distendido. Me ajuda a pensar que é uma obstrução baixa, porque a obstrução intestinal, se ela for lá no início do delgado, pensa que alguma coisa trancou o comecinho do delgado. É obstrução intestinal? É. Vai distender muito o abdômen? Não, porque a obstrução foi lá em cima. Todo o delgado e o colo estão vazios. Não vai distender. Mas se tem uma obstrução lá no reto, vai encher todo o colo e o delgado de gases e fezes. Vai dar uma distensão volumosa como essa. Então, se eu estou pensando em abdômen agudo obstrutivo, quando tem muita distensão, fala a favor de uma obstrução baixa. Pode quase não ter. É uma obstrução mais alta. Aí chegamos na nossa segunda parte do exame físico. Felizmente, as outras partes são mais rápidas, tá? Então, a percussão é interessante, porque ela também pode nos ajudar em vários diagnósticos.
E aqui nós precisamos parar para fazer uma reflexão. Olha só. Para conseguir utilizar a percussão como um recurso para o diagnóstico, o que eu preciso fazer? Percutir vários abdômenes normais. Para aprender, para memorizar o que é uma percussão normal. Porque só assim, quando eu percutir um abdômen que tem um problema, eu vou, essa percussão não está normal, certo? Então, o meu parâmetro é o que eu já sei de percussão normal. Num abdômen normal, o que a gente escuta de som quando a gente faz a percussão? Se eu percutir na moldura do abdômen, quer dizer, na periferia, o que tem na periferia? Intestino grosso. É normal ter ar dentro do intestino grosso? É normal. Então, qual é o som que eu devo ouvir? Timpânico. Timpânico. Então, faça o teste depois, você mesmo, alguém da família, e passa álcool gel primeiro, né? Depois vai lá e percute. Timpânico. Timpânico. E no meio do abdômen? O delgado não costuma ter ar. Então, tudo bem que o transverso pode cair ali, né? Se a pessoa está, às vezes, com um transverso longo. Mas, normalmente, é menos timpânico, o centro do abdômen. Se eu fizer a percussão no hipocôndrio direito, onde está o fígado é uma víscera maciça. Qual que é o som que eu vou escutar? Maciçez. É uma percussão de som maciço, porque não tem víscera oca ali. Percute no epigástrio, estômago. Tem ar dentro? Tem. Timpânico, certo? Lá no hipogástrio, bexiga, especialmente com a bexiga cheia, vai ser timpânico? Não vai, porque se tem líquido dentro, é o mesmo som da víscera maciça, som de maciçez. Então, eu preciso saber o normal para poder reconhecer o anormal. Agora, então vamos imaginar a pessoa com uma história sugestiva de abdômen agudo obstrutivo. Aí eu fiz a inspeção, aquela distensão enorme. Vou percutir. O que eu tenho que ouvir no abdômen todo? Hipertimpânico. Está timpânico demais. Por quê? Tem muito ar aqui dentro, porque está obstruído. Um abdômen bastante volumoso também, mas a história não é de obstrução, é o etilista, o que tem doença hepática. Por que o abdômen dele está volumoso? É acúmulo de líquido. É líquido. Se eu for escutar, fazer a percussão, aliás, vai estar timpânico? Não, vai estar maciço, porque a água dá som de maciçez, certo? Mas eu preciso ter o referencial do normal. Então, no caso da ascite, a percussão nos ajuda a confirmar que aquele aumento de volume abdominal é por líquido, é por ascite. De que maneira? Vamos pensar assim, ó. O paciente está deitado, de abdômen para cima, tá? Decúbito dorsal horizontal. Se ela deitou, vamos imaginar que ela tenha 2 litros de ascite. O que aconteceu? O que acontece com a água? Ela sempre vai para baixo, não é? Você pega lá um copo, né? A água ficou para baixo, o ar para cima. Quando a pessoa deita de barriga para cima, o ar ficou para a região posterior do abdômen e o intestino fica boiando. Fica boiando. Então ele vai para o centro, o intestino vai para o centro do abdômen e fica boiando. Então, se eu faço a percussão no centro, aqui ó, timpânico, mas não tem água? Tem, mas a água está na periferia, a água escorreu. Então, a percussão na periferia é maciçez. No centro é timpânico, que é para onde foi o intestino. Aí eu faço a avaliação da chamada maciçez móvel. Maciçez móvel. Eu estou percutindo aqui, ó, no centro. Não está timpânico? Tá, né? Está timpânico. Percuto aqui. Não está maciço? Maciço. Que é, a minha hipótese é que a água está ali. Eu não mudo a minha mão de lugar. Não mudo. Peço para o paciente virar. Ele está em decúbito dorsal horizontal, agora ele vai ficar em decúbito lateral. À medida que ele vai virando, eu continuo percutindo. O que vai acontecer? O líquido desceu, o intestino subiu.
Então, aqui que era maciço, ficou timpânico. Aqui no meio do abdômen, que era timpânico, ficou maciço, porque agora a água se deslocou. Então, é a maciçez móvel. À medida que o paciente se move, a água se move, a maciçez se move junto. Tá? Então, percussão é uma maneira de confirmar. Eu achava que era ascite, e eu confirmo, né? Fazendo essa medida. Outra forma de confirmar ascite é pesquisando o sinal de Piparotti. E todo mundo faz assim, do jeito errado, e por isso eu pus a foto do jeito errado, mas eu vou falar qual é o certo. Quem tem que fazer essa paredinha aqui, essa é a mão do paciente, né? Comprimindo o seu próprio abdômen na linha média, dividindo então em 2 abdômen. O ideal é porque quando o paciente faz isso, ele pode deixar a parede do abdômen tensa. Ele fez um movimento, pode ter contraído. Então, o ideal é que o paciente fique relaxado, os membros superiores estendidos ao longo do corpo, e um auxiliar, um colega nosso, a gente pede que ele coloque a mão ali, ó. Coloque sua mão assim, dividindo o abdômen de esquerdo e direito, certo? Dividiu, fez uma parede. O examinador coloca a mão espalmada em um flanco e com a outra mão faz uma percussão abrupta. É um peteleco, né? Você dá um peteleco ali, dá uma chacoalhada. O que vai acontecer se ele tiver ascite? O líquido vai se deslocar. Todo o líquido que tinha aqui, com esse movimento aqui, vai se deslocar para cá. Eu vou sentir o rechaço, sinto como se fosse a água batendo numa pedra, né? Você sente a chegada do líquido batendo aqui nessa região. Então, isso é sinal de Piparotti positivo. É porque aquele aumento de volume é por ascite. A percussão, então, como eu tinha dito, vai, dependendo da região, ó, aqui, que é lateral do abdômen, deve ser timpânico, é normal. Essa pessoa tem uma equimose aqui, tá vendo? Não é, nesse caso aqui, por pancreatite, é por trauma. Teve um trauma abdominal, tem equimose por trauma. Pode ter sangrado dentro do abdômen também, não pode? Um trauma, rompeu o fígado, rompeu um vaso, sangrou. Eu estou vendo que ele está com o abdômen meio distendido. Aí, aqui onde deveria ser timpânico, eu já palpei 100 pessoas, sempre foi timpânico nesse lugar, porque é onde está o colo ascendente. Nessa pessoa está maciço. Por que está maciço? Porque agora tem sangue ali dentro e o líquido dá som de maciçez. Então, se sumir o timpanismo daqui, ficou maciço, é porque tem líquido. Qual é o líquido? Nesse caso é sangue, porque ele teve um trauma, né? Então, a percussão ajuda nesse aspecto. E eu tinha falado, né, que o rim está fora da cavidade abdominal, mas a gente também inclui ele em alguns diagnósticos. Então, uma das maneiras de avaliar se há uma doença do rim, que poderá ser uma infecção renal, uma pielonefrite, ou um cálculo renal. Imagina um cálculo, cálculo se formou lá na pelve renal, né? Só que esse cálculo hoje resolveu entrar no ureter. Porque quando o cálculo está lá na pelve, não dá dor nenhuma. Mas se o cálculo entra no ureter e fica preso, ele entrou, mas não conseguiu se deslocar mais, está preso, o que vai acontecer? Uma cólica, né? É o rim, a parte muscular dos ductos, dos canais urinários, né? Do sistema pielo-calicial e empurrar a urina e o cálculo causa dor. O cálculo continuou preso. E o rim não continuou filtrando? Não continuou produzindo? O que vai acontecer em alguém que está com o cálculo impactado? Aumenta o volume do rim, porque a urina está presa, tem uma dilatação. Isso dói. E se já está doendo e a gente faz chama punho-percussão, uma percussão com o punho, um soco, dói. Isso chama sinal de Giordano positivo. Então, se tiver positivo aqui à esquerda, é porque é um problema no rim esquerdo, tá? Eu falei do cálculo renal. Se for uma infecção, o rim esquerdo está inflamado, também vai doer a hora que fizer isso, tá? Então, sinal de Giordano positivo. Não é o usual, né? Aqui é a gente usar a percussão
para conseguir uma informação que deveria ser lá da última etapa, que é a palpação. Um abdômen agudo inflamatório, vamos pensar na apendicite, que é o mais comum. Eu já vou voltar a falar disso, mas já vou antecipar aqui para poder explicar isso. Se eu fizer a palpação sobre o apêndice e o apêndice está inflamado, dói. Vocês concordam que dói? Dói. Se eu solto a mão abruptamente, eu faço com que o peritônio vibre, ele tem um movimento de chacoalhar. Como o peritônio está inflamado, né, junto, dói. Então, é a dor à descompressão brusca, sinal de Bloomberg positivo. Então, isso é uma forma de perceber se tem irritação peritoneal, se tem apendicite. Mas, em algumas pessoas, eu vou ter dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque pode ser um paciente que não colabora, uma criança, por exemplo. Que eu preciso que o paciente colabore para eu fazer a palpação profunda e depois soltar. Se ele não está com medo do exame, é uma criança, está agitado, eu não vou conseguir pesquisar o Bloomberg. Ou alguém, pode ser um adulto, que já foi examinado várias vezes. Quando ele estava lá no posto de saúde, que ele procurou lá primeiro, alguém já viu que tinha o sinal positivo. Aí encaminhou para o hospital. Aí foi atendido pelo acadêmico. Daí veio o R1, veio o R2. Quando chega quem decide pela cirurgia, o cirurgião, o paciente já foi examinado tantas vezes que ele contrai o abdômen, não deixa fazer a pesquisa do Bloomberg. Então, como é que a gente pode avaliar isso de uma forma paralela? Fazendo percussão. Então, você conversa com o dente e fala assim, ó, eu não vou fazer aquele negócio, tá? De apertar e soltar uma vez, tá bem? Eu vou fazer percussão. Quer ver só? A dor dele é na fossa ilíaca direita, né? Apendicite. Eu vou lá do outro lado do abdômen. Então, assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí percute o flanco esquerdo, o hipocôndrio esquerdo. Tá vendo que não dói? Beleza. Quando você chegar do lado direito, onde o peritônio está inflamado, se você fizer percussão, também vai vibrar, né? Também vai balançar o peritônio e também vai causar dor, porque percussão normalmente não dói, mas se tiver uma inflamação, nesse caso vai doer. Outra coisa da percussão é a pesquisa de um outro sinal, um outro epônimo, que é o Jober, sinal de Jober. Alguns falam Jober, eu acho que é Jober, que é, na verdade, a perda da maciez hepática. Então, se eu fizer a percussão no hipocôndrio direito, não tem que ser maciço, porque lá está o fígado e é uma víscera maciça. Percussão, som de maciez, não é? Pode fazer. Várias pessoas vai dar maciez. Quando que há perda de maciez? Quando a pessoa tem uma perfuração de víscera oca. Por exemplo, uma úlcera gástrica perfurou. Como o estômago tem ar, vaza ar para o abdômen. Ou uma perfuração no intestino. Tem ar no intestino, vazou ar para a cavidade peritoneal. Quando o paciente está em decúbito dorsal, o ar sobe, lembra? O líquido desce, o ar sobe. Então, o ar vai ficar entre o fígado e a parede. E o certo, na hora de pesquisar o Jober, é ainda elevar o dorso. Dificilmente a gente consegue isso numa maca normal, mas em algumas macas a gente consegue. Pede para o paciente dar licença, com um jeitinho você vai e eleva o dorso. Então ele fica num ângulo de 45 graus. Aí o ar vai subir mais, né? Aí o ar vem com certeza, se tiver a perfuração, entre o fígado e a parede. Vai ter ar interposto entre fígado e parede. A hora que eu faço em pânico, deu a maciez hepática. Sinal de Jober significa perfuração de víscera oca. O normal, né? Aqui está mostrando o normal. Eu percuto onde está o fígado, é maciço. Eu percuto para cima, é timpânico. Por quê? Porque aqui é ar, né? Pulmão, ar, timpânico. Percuto para baixo, timpânico. Víscera oca, intestino grosso, tá? Então esse é o normal. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é tudo timpânico. Tem intestino grosso, tem o estômago e o colo transverso, tem aqui o colo transverso. Chegando aqui tem que ser maciço. Por quê? Porque aqui tem outra víscera maciça, que é o baço. O baço está aqui escondido, né? Atrás das costelas. Então é uma víscera maciça, tem que ter percussão de maciez nessa região. E aqui em cima?
timpânico, tem pulmão, né? Mas aqui é maciço por causa do baço. Então, se eu faço percussão numa pessoa que tem baço de tamanho normal, e aí volto a falar a mesma coisa. Tem que percutir muitas pessoas normais para saber o que é o normal. Porque quando eu examinar alguém que tem um aumento do baço, uma esplenomegalia, por uma doença hematológica, por leishmaniose, por exemplo, uma esplenomegalia, eu vou perceber que a maciçez vai além da onde costuma ser, não é? Então, era para estar maciço só aqui, que o baço tem esse tamanho. Agora, está maciço aqui onde deveria ser timpânico, já é a área do intestino grosso. Então, isso sugere que há um aumento do baço. Tá? Aqui também eu posso colocar o paciente em decúbito lateral direito, estou pensando em examinar o baço só, né? O que seria o normal? Maciçez só aqui. Se a maciçez vem para cá, vem para baixo, vai às vezes além da borda da costela, vem até aqui, é um baço que foi além dos seus limites, é uma esplenomegalia. A ausculta tem pouca coisa a falar sobre a ausculta. Os maldosos vão dizer que é porque cirurgião não faz ausculta, não tem nem esteto, mas é maldade. Mas não é, não. É porque a ausculta ela representa menos para o nosso diagnóstico do que, por exemplo, a ausculta pulmonar. Quantos diagnósticos a gente consegue fazer de doença pulmonar ou de doença cardíaca pela ausculta? Então, uma infinidade de coisas. E no abdômen? Também faz parte, mas são menos informações. Aqui, outra coisa que a gente precisa aprender: auscultar muitas pessoas para saber o que é a ausculta normal. O que nós escutamos quando posicionamos o esteto no abdômen? A peristalse. É o ruído produzido pela peristalse. Então, uma pessoa que tem peristaltismo normal vai produzir ruídos normais, certo? Se a pessoa tem diarreia, não vai aumentar o peristaltismo? O que vai acontecer? Aumenta o número de ruídos, aumenta a frequência, não é? Então, um ruído a cada 1 minuto, peristaltismo normal. Um ruído a cada 10 segundos, peristaltismo acelerado, diarreia, não é? E o oposto disso, a ausência de ruídos. A ausência de ruídos. Eu coloco o esteto e não ouço nada. Para dizer com certeza que os ruídos estão ausentes, eu preciso auscultar em pelo menos 4 quadrantes, certo? Se eu ponho do lado direito, pode estar tendo um peristaltismo à esquerda, e vice-versa. E eu precisaria auscultar por pelo menos 3 minutos. Então, se ao longo de 3 minutos não há nenhum ruído, eu posso escrever lá, ausência de ruídos hidroaéreos, certo? Quando que os ruídos vão ficar ausentes? Em uma situação clássica, é na obstrução, uma obstrução intestinal. Então, vamos pensar assim, ó, o paciente tem uma obstrução intestinal por aderência, como eu falei. Tá normal, acabou de obstruir. Obstruiu agora, trancou o intestino ali. Já ficou sem ruídos agora? Não. Pelo contrário, porque se a obstrução aconteceu, por exemplo, no meio do delgado, então metade do delgado ficou para baixo do ponto de obstrução, a outra metade realmente não vai ter peristaltismo, porque não está chegando nada. O peristaltismo é para deslocar o conteúdo. Não tem conteúdo, não vai ter peristaltismo. Por outro lado, o intestino para cima, o amontante, tem conteúdo. E ele quer vencer aquele obstáculo. O que ele faz? Contrai mais. Então, na obstrução intestinal, a primeira coisa que acontece com os ruídos é ter aumento na frequência, agora eles vão contrair mais vezes, e na intensidade. Eu ausculto um som mais alto. É o que a gente chama de ruído metálico, como se fosse o timbre de uma moeda num cano de metal. Então ele está fazendo muita força. Só que o intestino vai cansando. Ele está tentando vencer o obstáculo, não está conseguindo, ele vai cansando, porque é músculo, ele entra em fadiga. Então,
a frequência começa a diminuir. Então, a frequência estava aumentada por algumas horas, depois começou a diminuir, embora a intensidade continue alta. Então, primeiro é aumento de frequência e intensidade. Depois é aumento de intensidade e diminuição da frequência. E depois a ausência. O intestino cansou, parou. Então, se o quadro de obstrução, eu atendo o paciente, tem 3 dias que ele está obstruído, ausência de ruídos intra-aéreos. Faz 2 horas que ele está obstruído, tem ruídos aumentados em frequência e intensidade, tá? Outra coisa que faz desaparecer os ruídos é qualquer condição que crie uma irritação peritoneal. E aí são vários. Pode ser pus, por exemplo. A pessoa tem apendicite, uma fase avançada, espalhou pus pelo abdômen todo. O pus irrita o peritônio e faz com que o intestino pare. Não vai ter peristalse. Então, aí não é obstrução, é ausência de ruídos hidroaéreos por irritação peritoneal. Ou uma úlcera perfurada. Eu falei do ar que sai do estômago. O que mais que sai? Enzima digestiva, suco gástrico. Aquilo irrita muito o peritônio. O intestino vai parar de contrair. Então, a ausência de ruídos hidroaéreos pode significar várias coisas, mas com certeza significa que há uma condição patológica. Normal não é, certo? Então, lembrar de auscultar em pelo menos 4 quadrantes por pelo menos 3 minutos. E aqui eu quero falar de uma outra manobra. Aquele paciente difícil de pesquisar a irritação peritoneal, falei lá a criança e o paciente que já foi examinado muitas vezes, então ele não vai colaborar. O que eu faço? Eu falo assim, seu Zé, eu não vou fazer, e não pode mentir para o doente, né? Você perde a confiança dele. Eu não vou fazer aquele de apertar e soltar, tá bom? Eu vou escutar. Provavelmente ninguém tinha colocado esteto no abdômen dele, ele vai até achar engraçado. Vou auscultar seu abdômen. Coloca o esteto e nós vamos fazer, claro, nós vamos auscultar mesmo, mas a gente vai pressionando o esteto, devagarzinho, conversa com o doente. O que a gente faria com a mão, nós vamos fazer com o estetoscópio. E aí, de repente, tira o esteto. Então, é uma manobra para pesquisar a irritação peritoneal que não está no livro de semiologia, mas que a gente usa na prática. E, por fim, a palpação, que é extremamente importante. E a palpação, aqui nós vamos separar 2 condições, né? Palpar um abdômen numa condição, digamos, ambulatorial. Alguém que marcou a consulta porque acha que está com um caroço, porque acha que tem uma hérnia, porque tem uma dor ali que não é tão grave assim. E a palpação naquele abdômen agudo. O paciente que veio na urgência, ele está com muita dor. É outra condição, tá? Então, em condições ideais, a gente faria a palpação superficial e profunda. O que é a palpação superficial? É palpar a parede abdominal. O que eu palpo superficialmente? A parede. Porque a parede pode ter doença, pode ter um tumor na parede, tem um nódulo, pode ter um processo inflamatório na parede, não é? Ou em alguém muito magro, parede é muito fina, palpando superficialmente eu já percebo o relevo de órgãos intraabdominais. E a palpação profunda seria palpar os órgãos. Alguns a gente consegue, consigo palpar o seco, o colo ascendente, uma pessoa magra, né? O sigmoide dá para palpar muitas vezes. A bexiga, especialmente se for um útero aumentado de tamanho. O fígado eu não devo palpar, mas se eu conseguir palpar, significa que ele deve estar aumentado. O baço eu não devo palpar, mas se eu conseguir, é porque ele está crescido, não é? Um tumor qualquer, uma área que não existia, cresceu um nódulo, eu estou palpando isso profundamente, está lá dentro do abdômen. Então, existem manobras que são clássicas, né? Aqui, por exemplo, a técnica de Mathieu para palpação do fígado. Então, é com a mão em garra. A mão está em forma de garra. Vejam aqui, ó, a gente sempre, vocês sabem isso, examina o paciente posicionado, né, o médico assistente posicionado à direita do doente, né? Quase sempre é assim. Vejam que aqui o examinador foi lá para cima. Nós estamos examinando o abdômen e ele está posicionado ali, ó,
na parte do tórax do abdômen. Para quê? Para palpar de baixo para cima. Então, ele palpou, a gente está vendo aqui a borda da costela, ó. Ele está palpando para baixo da costela. E nessa técnica de Mathieu, o que a gente faz? Pede para o paciente inspirar profundamente. À medida que ele inspira profundamente, ele está baixando, né? Está enchendo o pulmão de ar, o diafragma está descendo. Quando ele expirou, o diafragma subiu, é a hora que a gente consegue aprofundar a mão, não é? Então, inspirou, agora expirando, você palpa profundamente. O que a gente vai conseguir perceber aqui? Na melhor das hipóteses, a borda inferior do fígado. Em algumas pessoas é possível perceber. E a gente vai identificar que o fígado, essa borda, ela é regular, ela está bem alinhada, ela tem uma consistência homogênea em toda a área do fígado. É um fígado normal. O mais provável é que a gente não consiga palpar o fígado. Mas se a pessoa tem uma hepatomegalia, usando essa técnica, a gente vai palpar o fígado e vai conseguir avaliar, então, a regularidade da sua superfície, a textura, né, a densidade do tecido hepático. Se tem nódulo, pode ter, às vezes, um tumor hepático, né? Então, aqui, palpação do fígado pela técnica de Mathieu. E aqui a mesma coisa, palpação do fígado, só que pela técnica de Lemos Torres. Agora, ó, o examinador está aqui, ó. Ele não está mais aqui em cima, ele veio para baixo, continua à direita do paciente. Coloca a mão esquerda por trás do fígado, como se fosse empurrar, né? Empurra o fígado para frente, para com a mão direita fazer a palpação no rebordo costal. Aqui é a mesma coisa. Enche o pé de ar, encheu. A hora que ele expira, relaxou, é a hora que você aprofunda a mão. E aí vai sentir a borda inferior do fígado. Então, lembrando que uma parte do fígado é fácil de palpar, porque ela está desprotegida, né, de costela, mas essa parte do fígado está protegida. Então, essa aqui é a que a gente não palpa. E é uma área que a gente sempre consegue palpar. E do outro lado, o baço. Então, ó, continua o examinador do lado direito do doente, faz uma tração, né, como se você puxasse o gradil costal com a mão esquerda, e a mão direita vai aprofundar abaixo, né, por trás das costelas, quando o paciente relaxa o abdômen. Então, enche de ar, relaxa, aí você consegue aprofundar. Vai palpar o baço? Não, se ele for normal. E se ele tiver crescido? Vai palpar o baço. Aqui, a localização do ponto de McBurney, que eu tinha dito, usando os referenciais anatômicos, ó. O dedo, indicador esquerdo, no umbigo, o dedo médio direito na crista ilíaca anterosuperior, é uma saliência óssea do osso ilíaco, traça a linha imaginária, divide a linha em 3 partes, ó. Então, aqui onde está o laser, seria terço médio, terço medial com terço médio, né? Ó. E aqui onde está o dedo dele é a união do terço lateral com o terço médio. É o ponto de McBurney. Então, aqui deve estar localizado o apêndice. Sinal de Bloomberg é aquele que a gente havia dito, né? Palpa profundamente, mas devagar, vai apertando suavemente, aos poucos. Quando chegou lá no fundo, retira a mão rapidamente. Então, isso tônico, se vai causar dor, né? Sinal de Bloomberg. Quando o apêndice é retrocecal, ele está para trás do apêndice, ele pode irritar esse músculo que é o psoas, o músculo que está no retroperitônio. Então, a gente vai usar a manobra do psoas, né, para pesquisar o sinal de psoas. Coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo e a gente faz um movimento passivo, tá? O paciente fica relaxado, é o médico que pega o membro inferior dele, que estava aqui, e desloca para trás, faz uma hiperextensão. Ao fazer isso, vai estirar as fibras do músculo psoas. Se tiver apendicite, vai doer. Se tiver inflamação do psoas, também vai doer. Então, não quer dizer que é sempre apendicite, pode ser uma doença do próprio psoas.
Outro sinal importante que a gente usa na apendicite é o sinal do obturador. O músculo obturador é esse aqui, ó. Então, o apêndice inflamado, se ele tiver em contato com o músculo obturador, ao fazer a pesquisa do sinal, ele vai ter dor. Como é que pesquisa? O paciente fica em decúbito dorsal, horizontal, o médico examinador faz essa flexão do membro inferior direito e puxa a perna para fora. Roda a perna para fora, roda a coxa para dentro. Ao fazer isso, tem estiramento das fibras do obturador. Doeu, sinal do obturador positivo. E para apendicite, há também o sinal de Rovsing, né? Aqui, ó, ele não está fazendo exatamente o Rovsing. O apêndice está aqui, né? Vocês concordam? Está aqui na falsa ilíaca direita. O que ele está fazendo aqui? Comprimindo o abdômen esquerdo. O que pode acontecer na hora? Ao apertar aqui, pode haver o deslocamento do ar que está dentro do colo. Esse ar vai deslocar para trás e pode causar uma dor se o apêndice estiver inflamado. Então, essa é a ideia, ó. Eu desloco, eu comprimo o lado esquerdo, o ar é deslocado cranialmente, e se o apêndice estiver inflamado, vai doer nessa região, sinal de Rovsing. E esse é o ponto cístico, ponto da vesícula. Onde é o ponto da vesícula? Linha hemiclavicular direita, né? Ó, a união dessa linha imaginária, que é a linha hemiclavicular direita, com a borda inferior da costela. Esse é o ponto cístico. Aí deve estar a vesícula. Então, se a pessoa tem dor aí, espontaneamente, ou se ao fazer a palpação dói essa região, provavelmente alguma doença da vesícula. E a gente confirma, né, fazendo a palpação e fazendo a pesquisa do sinal de Murphy. Porque aqui eu estou palpando, né, estou apertando e dói, porque a vesícula pode estar inflamada. Aí eu quero confirmar se é uma colicistite. Eu faço uma compressão suave, de leve. Aqui dá a impressão que está apertando demais. Comprime só um pouquinho no ponto da vesícula, no ponto cístico. Aí eu peço que o paciente faça uma inspiração profunda. Enche o peito de ar. O que vai acontecer quando ele insufla o pulmão? O diafragma desce e a vesícula vem de encontro à parede. A vesícula inflamada encontra a mão do examinador e dói. E ao doer, o paciente interrompe a inspiração profunda. Então, o sinal de Murphy é a interrupção da inspiração profunda por causa de dor. Isso sugere fortemente colicistite aguda. Falei demais, que é o padrão mesmo, né? Falar muito, mas é muita coisa importante que eu tinha para falar para vocês. Vocês conseguiram acompanhar bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não, top demais, hein? Então, só que bom. Obrigado. recapitulando. Perguntar, pessoal?